Muito bom dia, que bom novamente estarmos juntos nesse primeiro dia da semana, o que a palavra nos ensina que é o dia do Senhor. Você está de novo aí sintonizado na Igreja Evangélica de Pinheiros, aqui em São José dos Campos. Estamos na Escola Bíblica Dominical e hoje nos acompanhando o Pastor Wagner. Bom dia. Bom dia, meus queridos que estão sintonizados conosco. Bom dia, pastor. Bom dia aos nossos amados aí que estão nos ajudando e colaborando. E dia de votação, né, pastor? Dia de votação, pastor. Nós vamos precisar de sabedoria do Senhor para poder ali externar, não é, a nossa escolha, e que ela não só sobre minha vida, sobre a tua, mas sobre todas as nossas vidas como servos de Deus, sobre a nossa escolha esteja o direcionamento do Senhor, porque nós já sabemos que nenhuma autoridade constituída, ela é constituída sem que Deus permita. Verdade, não é? pastor. Mas nós precisamos estar na direção do Senhor para que a autoridade constituída possa ser bênção e trazer tempos de paz para o povo de Deus. Né? É verdade. Então, querido, hoje você deve estar se preparando para você sair, para estar votando. Não se esqueça de colocar a sua vida, né, pastor, diante de Deus. E todos aqueles candidatos que você entende que é especial, que é bom para a tua vida e para a vida da sua comunidade, coloque-o diante do Senhor, porque a Bíblia também fala, pastor, para nós orarmos por todos os nossos governantes. E não escolhermos por favorecimento próprio, individual. Verdade, não é? Verdade, pastor. Mas sim como uma visão ampla, não é, de bênção sobre a nossa cidade, sobre o município, né, onde os prefeitos e ali os vereadores irão determinar leis e ter a execução delas através do prefeito, para que o povo seja abençoado. Então, pedir a Deus, né, que nos ajude, pastor, e que realmente possamos, através do direcionamento do Espírito de Deus, cravarmos ali os nossos votos com convicção e debaixo da direção do Senhor. Então não se esqueça, e hoje especialmente nesse dia nós estamos começando uma nova série, algo muito especial, foi muito pensado, muito orado aqui pelo nosso pastor, pela Igreja Evangélica, e nós percebemos, eu vou já passar a palavra aqui para o pastor para ele falar um pouquinho, nós percebemos como falamos tanto de Jesus, pregamos tanto o Senhor Jesus, mas poucos conhecem Ele, pastor. Como é que é isso aí, pastor? Hoje nós vivemos uma fase nessa pós-modernidade, onde os líderes se acham, né, na liberdade, no direito de estipular, né, direcionamentos doutrinários que lhe convém, né, transmitindo isso à igreja, esquecendo-se de que a igreja está hoje numa total necessidade e dependência de poder conhecer quem é o seu cabeça, não é? Porque quando Deus entregou Jesus Cristo, entregou para que na cruz do Calvário fosse gerada uma entidade espiritual chamada Corpo de Cristo, chamada Igreja, no qual, ou da qual, o Senhor Jesus é o cabeça determinado pelo Senhor. Mas hoje, meu pastor, dentro de todo o ambiente cristão na face da terra, dentro de todo esse hemisfério religioso, nós vemos que poucos conhecem a Cristo, não é? E isso tanto que é verdade que ele diz que muitos falam em nome dele quando ele não disse nada, quando ele não falou, não escolheu e não direcionou. Então, eu sinto hoje essa necessidade de nós trazermos para o povo do Senhor o revelar dentro da palavra de quem é o cabeça, quem é o dono, quem é o Senhor, quem é o que coordena, né? Nós vamos ver dentro do que nós preparamos que ele não somente gerou, mas ele quer ter o comando. É interessante o senhor dizer, porque a última pesquisa que foi soltada até pelo Ibope, estava colocando que 35% da população brasileira seria evangélica, né? Quer dizer, isso aí nos dá uma base de muitas pessoas. Mas quando nós vamos para a prática, pastor, atitudes,
reações, né? Quando a gente olha, parece que... aí eu lembro, aí, há quase 30 anos atrás, a minha avó, que ela era zeladora, pastor, lá da Igreja Metodista em Pindamonhangaba. Lembro que um dia a gente saiu e a gente foi na casa dela, lá para tomar café, ela falou, vamos lá comprar pão. Quando nós fomos na padaria, na época era mercearia, ela falou, esqueci o dinheiro. Aí o dono falou assim, dona Justina, pode levar, a senhora é crente. É isso. E parece que hoje a coisa é diferente, né, pastor? Quer dizer, muitos falam, mas não vivem como se fossem aquilo que estão falando. Hoje é exatamente o momento antagônico ao da tua avó. Hoje você precisa comprar sem dizer que é crente. Se falar é complicado. Se você falar, eles vão falar, então paga à vista. Que coisa, paga à vista, exatamente isso. Nós estamos aqui falando com você, querido, mas nós vamos aí, a nossa série chamada Descobrindo um Novo Caminho, baseado no livro, na carta aos Hebreus, pastor. Nós vamos verso por verso nessa série linda, onde nós vamos tratar sobre tudo isso, sobre o dono da igreja. Quem é Jesus, não é, pastor? Quem é Jesus? Exatamente. Nós temos, pastor Júnior e queridos e amados, nós temos 4 evangelhos, não é, que tratam única e exclusivamente do Senhor Jesus. É muito interessante, só para dar um pausa aqui, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas é considerado evangelhos sinóticos, sinônimos, isso, né? Isso, são iguais, né? Semelhantes. Né? E João com um linguajar, não é, um pouco diferenciado, e este é o grande segredo que eu vejo, meu pastor e amados irmãos, de que nós precisamos atentar. Você pega os 3 primeiros evangelhos e eles tratam da manjedoura, eles tratam do nascimento em si, não é, do Senhor Jesus, no sentido de ele encarnar, né, como homem. E você pega João, já transfere, ou melhor, transporta toda a existência do Senhor para um linguajar especial, porque enquanto os outros evangelistas falam da manjedoura, da perseguição de Herodes, da fugida para o Egito, depois do nascimento, não tinha lugar na estrebaria, tudo aquela, né, o cenário do nascimento do Senhor Jesus nesta terra, João trata de um linguajar totalmente diferente, direcionado para a igreja, quando ele não fala da manjedoura, mas ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Perfeito. Então, é um linguajar espiritual. E aí o senhor fala de Hebreus, parece que ele é um 5º evangelho, pastor? Então, o livro de Hebreus, se pudéssemos colocar dentro de uma sequência real, poderia ser colocado como 5º evangelho, com uma diferença. Os 4 primeiros evangelhos, dentro dessa diferenciação que falamos de João para os outros 3 demais, o livro de Hebreus, enquanto os 4 evangelhos tratam da atuação do Senhor nesta terra como homem, não é? Encarnando e vindo como homem à terra, o livro de Hebreus já trata do Senhor na parte celestial, na parte espiritual. Então, quando você soma Hebreus, né, fazendo com Hebreus um adendo aos 4 evangelhos, você vai ver o quê? Uma atuação do Senhor por completa, nos 4 até a ressurreição, e no 5º, vamos pôr entre aspas, né, que seria Hebreus, após a ressurreição, quando ele é recebido na glória, e é isso que a gente deve hoje conversar um pouco. Meu querido, então pegue a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, seu iPad, o seu computador, porque nós vamos conversar hoje sobre 2 versos, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Então você está ligado na série Conhecendo um Novo Caminho, que está baseado aí nessa carta aos Hebreus. Eu quero ler Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, é sobre esses 2 versos que nós vamos conversar esta manhã. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Pastor Wagner, nós já falamos um pouquinho aí dessa entrada de Hebreus, né? Nós não sabemos quem é o autor, né? Tem muitas aí discussões sobre o autor, né? Mas nós sabemos que o autor quis dizer ou quis mostrar
ao povo e, claro, eternizado para nós, que tem algo especial no Filho de Deus. Muito bem. É um pronunciar teu muito adequado. Tem algo especial, né? Agora, Deus, Ele revela o seu Filho amado Jesus Cristo a quem Ele quiser. Perfeito. Né? E Deus, quando diz a quem Ele quiser, é nesse direcionamento que eu digo da importância de Hebreus e também por que foi escrito Hebreus. Ora, nós sabemos, né, vamos mais para frente detalhar, que havia um grupo, né, judaico que haviam abraçado ao Senhor Jesus como o Messias que havia de vir. Né? Então eles fazem o quê? Eles cisalham a sua convivência no judaísmo natural, né? E abraçam agora uma nova visão, que é essa visão especial. Só que eles, por terem tomado essa atitude, começaram a sofrer o que? Uma grande perseguição, não é? Do povo judeu, né? O povo realmente tem o nome judeu, né? Um judeu não é carismático, ortodoxo, né? Judaizante, né? Mesmo. E o que é? Esse grupo, os judeus, fundamentados na lei, e dentro da lei está acoplados os profetas. Não é? Deixa eu dar para o senhor, que o senhor falou que eles tiveram essa, vamos dizer assim, essa mudança de vida e começaram a sofrer perseguições. Pastor Wagner, então quer dizer que toda vez que a gente tem essa escolha por Jesus, a nossa vida é de ponta cabeça, é isso? Isso já é escrito, coisa, né, profeticamente, já com cumprimento, de que próprio Jesus falou, né, que todos aqueles que abraçam a Cristo sofrerão perseguições. Não é? Então, é inevitável isto. Porque Cristo, pastor, você sabe, nós temos conversado a esse respeito, Cristo é exatamente antagônico a tudo que nós estamos vendo nos nossos dias e particularmente dentro das próprias igrejas. Então você que está nos assistindo, preste bem atenção nisso, porque talvez essa seja o pulo do gato dessa manhã, né? Todas as vezes que nós fazemos essa opção e irmos em direção, você vai ver já aqui, para nós conhecermos mais ao Senhor, a nossa vida ela vai se transformar. Né? Então não fique assustado, né, pastor? Exatamente. Fique assustado se algumas coisas acontecer que você nem imaginar. Fala, pastores, mas eu quero Jesus, parece que muda alguma coisa. Não fique assustado, porque tudo isso faz parte dessa mudança, né, pastor? Inclusive, quando esse verso 1 que você leu diz, falou aos pais pelos profetas, a perseguição começa aí, porque tem muitos que abraçam a Cristo e a primeira célula humana a se levantar contra eles é os da própria família. Que coisa, né? Família, aqueles que estão em volta, a parentela. A parentela, porque os judeus ortodoxos que se levantaram contra esses para o qual foi escrito essa carta, eram família, eram irmãos, não é? Então, Jesus é uma linha divisória. Agora, interessante, pastor, que, de acordo com como nós estamos vendo aqui, essa parte histórica primeiro, né? Eles, por sofrerem tantas perseguições, eles começam até a pensar em voltar de novo. E esse é o motivo da carta, né? Exatamente. Então, é muito importante, você que está nos assistindo, tem hora que a gente fica desanimado, né, pastor? A gente fica cansado, né, e a gente tem vontade de retroceder aonde nós... Mas qual aí seria a palavra, pastor? O impressionante é quando o Senhor faz uma afirmativa, aquele que lança a mão ao arado e olha para trás, a minha alma não tem prazer nele. Coisa, hein? Então, o Senhor já deixa claro, né? Já deixa isso cristalino para nós, que no mundo nós teríamos aflições. Agora ele fala algo que cabe a mim e a você, a nós. Tem de bom ânimo. Então, há uma parte de tudo isso que cabe a nós. Quando eu tenho, pastor Júnior e irmãos, a visão real do Filho de Deus, nunca passa pela minha mente, apesar,
das perseguições e de tudo que eu sofro, nunca passa pela minha mente o recuar. Porque a visão do Senhor Jesus é tão forte, é tão poderosa, é tão maravilhosa e tão transformadora que quando eu experimento, eu não consigo recuar. Então, meu amado, nós estamos aqui para isso, para tentar ajudar a você compartilhar um pouquinho, ter essa visão real do Filho de Deus. Pastor Wagner, eu estava lendo esse verso, ele fala muitas vezes, eu estava aqui pensando, né, olhando um pouquinho para esse Antigo Testamento, e veio na minha cabeça quatro atitudes muito rápidas de Deus para nós. Então, Deus, ele se revela, né, ele começa em sonho, ele se começa em visões, Isaías, ele fala perto a Abraão, né, aí Moisés, quer dizer, em sonho lá, aquela escada de Jacó, o tanto que nós já falamos sobre isso, né? E também Deus capacitava alguns homens para falar ao povo, que é no caso, todos esses profetas de Deus. Mas agora ele vem, é como se ele falasse, eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre isso, é como se ele falasse, olha, Deus fez isso, ele falava por sonho, ele falava pessoalmente, ele falava por diversas maneiras, mas agora, quer dizer, Deus ele olha para a terra, pastor, para nós, e ele quer continuar a falar conosco. Então parece que essa fala passa a ser algo que o homem necessita o tempo todo. Se ele não ouvir Deus falar, ele vai ter problemas. Então parece que ele fala assim, mas agora, nesses últimos tempos, essa palavra última ela é muito pesada, pastor, né? Ele fala através do Filho. Pastor, que coisa. Deus foi se revelando, não é? Paulatinamente através dos profetas. Olha que coisa impressionante. Então ele pegava determinado profeta em determinadas circunstâncias para determinado povo, né, em função de determinados problemas, né, de determinadas dificuldades, e ele então agora vai se revelando paulatinamente através dos profetas. Só que agora não, a revelação dele é a última e é a maior, porque agora ele dar-se-á a conhecer-se, ele vai se revelar por completo através do Filho dele. Que coisa. Né? Então, é a maior revelação que Deus hoje, sendo a última, porque é a última dispensação, Deus agora vem através do que Ele tem de mais precioso, que é o seu próprio Filho. E através do seu Filho, Ele vai, porque Ele não podia fazer isso através dos profetas. Perfeito. Porque Jesus é a expressa imagem do Pai. Então, quando eu olho para o Senhor Jesus, e ele disse a Natanael isso, quem vê a mim vê quem o Pai. vê a mim vê o Pai. Você pergunta, mostra-nos o Pai. Então, foi agora, vamos dizer assim, pastor, é uma palavra que pode até parecer jocosa, mas a última cartada de Deus, não é, foi enviar o seu Filho, inclusive isso materializando uma parábola, não é? Que o próprio Senhor Jesus conta de que foi mandando servos pelas madrugadas e por último mandou o seu filho e eles mataram o seu filho. Não é? Então, veja, tudo que Jesus ia falando, o Jesus já ia falando com uma visão real do que ele ia viver. E através dele, e agora que nós vamos conversar, como então eu vou conhecer o Senhor Jesus? Através do quê? Como é que Deus vai me revelá-lo? Como é que eu vou conhecer ao Senhor Jesus? Sim, temos alguns versos e o pastor poderá até trazer um adendo a isso. O Senhor Jesus próprio diz, examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, são elas que me revelam. Perfeito. Então, muito bem, nos últimos dias o Senhor está falando pelo Filho. Então, meu pastor, como é que nós vamos conhecer o Filho? Então, o senhor está dizendo, quer dizer, está dizendo, não, o texto está nos dizendo, a Bíblia Sagrada, eu quero colocar aqui uma palavra importante, inerrante, né, pastor? Isto. Ela não erra, né? A Bíblia Sagrada, ela está dizendo para nós que, para nós conhecermos a Jesus, nós precisamos entender a palavra. Porque eu fico pensando, pastor, um texto que o senhor gosta muito, os dois de Emaús caminhando, estavam desanimados, e aí ele chama de lerdos e tardios em ouvir, e começou-lhes a dizer o que dele se achava escrito, em toda a Escritura. Aí ele vai citar em Moisés, nos Salmos,
e nos profetas. Ou seja, essa compilação bíblica toda é a história do Filho. E nós temos passado por alguns momentos um pouco amargos, por comentários e atitudes de líderes bem, muito conceituados, não é? na nação brasileira e fora dela, mas eu vejo, pastor, hoje, que a maior dificuldade é, muitas vezes, o desconhecimento, não vou dizer completo, não, mas o desconhecimento até de revelações dentro da Bíblia que vão me capacitar a transportar o que nós estamos falando de 2000 anos atrás para os nossos dias. Então, como é que eu posso pegar esse Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 e adaptá-lo à nossa contemporaneidade, à nossa pós-modernidade, ao nosso momento? Não é? Como é que eu posso transportar? E isso é que está sendo a grande dificuldade dos líderes, porque muitas vezes, por não ter, nós sabemos que a hermenêutica, não é sagrada, ela diz o quê? A Bíblia interpreta, explica, revela a própria Bíblia. Então, todas as dúvidas que eu tenho em algo dela, dentro dela mesma, tem a resposta. Mas hoje os homens, por falta talvez de uma visão muito maior e profunda da palavra, não estão conseguindo transportar para os nossos dias a realidade do que está escrito, não é isso? Adequando, não nós, mas trechos da palavra, adequar o que está aqui para os nossos dias em outros lugares. Por exemplo, vamos adiantar um pouquinho. Nos falou, não é, nesses últimos dias, pelo Filho. Ora, qual é o nome do Filho? Não é? É o Senhor Jesus, nós sabemos. Mas há algo espiritual escrito dele que nos dá a visão de lá quem em é ele. Apocalipse, né? Então, vamos ler? O pastor pode vamos ler pois 19, não, né, de Apocalipse? Apocalipse Acho 19. que verso 13, não é? 19, 13. E aqui se fala exatamente do Senhor Jesus agora, ele já ressurreto, aparece lá João, lá na ilha de Pátimos, né? Isso. E ele fala, e estava vestido, ele está falando aqui de Jesus, né? De uma veste salpicada de sangue, relembrando aí toda a sua morte, né? E o seu flagelo, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Palavra de Deus. Que coisa. Então, está Deus agora acoplando para a nossa compreensão algo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Até interessante quando o senhor está falando sobre os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e João, o senhor coloca como sendo aquela linguagem para a igreja, né? E ali a palavra, o verbo, né? É o verbo logos, que está lá no Antigo Testamento, e agora isso vai agora, ele vai explicar o verso 2, pastor, porque quando Deus disse, haja luz, essa palavra, esse verbo, não é? Que causa o efeito da criação. E agora ele fala aqui no verso 2, a quem constituiu o Filho, do verso 1, herdeiro de tudo, por quem fez também um mundo. Pastor, então quer dizer que lá Gênesis 1, 2 e 3, toda aquela criação pela palavra de Deus. Eu vou agora em Apocalipse, diz que a palavra de Deus é Jesus, então ele estava presente lá. E hoje nós temos dentro da nossa gramática, não é? E dentro do preâmbulo total dela, há a condição verbal. Não é? E quando você olha para o significado da palavra verbo, lá está escrito que verbo é a ação que o sujeito faz. Perfeito, então, né? Muito bom colocado. Quem é o muito sujeito? Deus. Que Né? E a ação de Deus, o que é? A palavra. O Filho. E o Filho. Que né? coisa, né? A palavra que saiu da boca de Deus materializou-se, não é? Numa atuação do Espírito que andava sobre as águas, sobre os faces dos abismos da terra e materializava aquilo que saía da boca de Deus. O que saía da boca de Deus? Quando você lê Paulo falando em Coríntios, diz que o Espírito de Deus, ele entrou dentro das entranhas de Deus. Perfeito. E tirou dela a perfeição. Quem é? Jesus. Cristo, né?
Então veja, estamos falando de Gênesis, estamos falando de Apocalipse, estamos falando de Hebreus, estamos falando de Coríntios, a palavra é uma só. Então nós estamos transportando, né, para o nosso momento, e isso eu quero dizer, mas alguém pode perguntar assim, mas como é que esses pastores conseguem conversar desta forma? Pastor, pela meditação, pela leitura. Então, se Deus está dizendo que antigamente, e foram de muitas maneiras, né? Ainda ele fala, né? Muitas vezes, falou de muitas maneiras, né? Aos pais pelos profetas, e ele agora nos fala pelo Filho, e agora, como o pastor está dizendo, é transportado para o Filho essa característica de que ele é a palavra de Deus. Eu não tenho um outro direcionamento, nem preciso, para conhecer Jesus Cristo. Mas eu lhe pergunto, meu pastor, o salmista disse, medita neste livro dia e noite. Pastor, como é que nós vamos conhecer Jesus sem meditar ou meditando pouco? Fala para mim. E essa agora é uma palavra que mais um pulo do gato, né, pastor, dessa manhã. Se você está acompanhando todas as EBDs, você sabe que há 3 aulas atrás falamos sobre 5 passos para nós estudarmos a Bíblia, e agora você está entendendo que esse novo caminho, descobrir esse novo caminho, que é o nome da nossa série, vai chegar até nós termos um novo conceito de visão, um novo conceito que é, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso ler, e é claro, nós estamos usando aqui uma outra palavra que quando fala o pessoal até treme, meditação, né? A gente vai falar mais tarde sobre isso, mas a importância de você conhecer essa palavra, de você realmente ler a Bíblia. E aí, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco, hoje é muito fácil, a gente entra na internet, busca aí tantas mensagens, né? A gente busca tantas coisas e a gente se esquece realmente, né? Não só de você sentar para abrir, hoje a gente usa o iPad, né? Mas de você dedicar um tempo do seu dia para que possa estar lendo a Bíblia. Que coisa, pastor? Me permita usar um exemplo tão simples, mas a Bíblia é como uma janela aberta. A tua visão depende do distanciamento que você tem dela. Olha que coisa. Quando você está bem longe dela, a tua visão é simplesmente aquele quadro que ela lhe mostra. Eu vejo só na minha frente. Limitado. Aquilo que coisa, né? À medida que você vai se aproximando daquela janela aberta, a visão periférica vai se abrindo. Vai aumentando. Né? Então, a meditação da palavra, ela é isso. Na proporção do que você vai meditando, vai lendo, você vai ampliando o leque de visão e, logicamente, isso vem pelo Espírito de Deus, que vê o teu coração no desejo, e naquela aproximação, aquela sede, não é, de querer saber mais, e o Espírito vai te revelando, porque se o Senhor for nos revelar tudo do Senhor, nós morremos, nós não suportamos. Não é uma revelação clara do Senhor Jesus. Tanto que homens, Daniel, o apóstolo João, que escreveu Apocalipse, um pouquinho que eles experimentaram, caíram como mortos. Ficaram doentes. Mortos, né? Doentes. Daniel ficou doente, né, pastor? Ficou doente. João caiu como morto. E foi necessário o anjo ali tocá-lo e dizer, não, levanta, não é? Então, hoje eu vejo esta necessidade que os homens não estão dando valor a isso. Pastor, permita-me pegar Ezequiel 47, não é? Quando vemos ali os 4 níveis, não é? Porque a palavra nos é revelada, nos é transportada como se fosse um rio, não é? Rios das águas vivas. Interessante que aquele rio saía do altar, né? Saía do altar, as águas saíam do altar de Deus. Aí vem o anjo, né? Chama o profeta. Está aqui, ó, vendo Deus antigamente falado pelos profetas. O anjo vem, chama o profeta e mostra a ele aquela torrente de água que saía do altar. E diz para ele, mede uma determinada distância, né? Assim por diante, né? E fala para ele, entra. E o profeta entra, as águas estão cobrindo os artelhos. Então, você quando vai a uma praia, não é? E você entra,
você entra e deixa os teus pés ser cobertos pelas águas, mas você já começa a balançar, porque a onda te gera uma Perfeito. inconstância, não te dá firmeza. Aí, o que o anjo faz? Mede mais 1000 côvados e fala para o profeta, entra mais. E aí ele entra nas águas, as águas lhe davam pelos joelhos. Ele já começou o quê? A ter um equilíbrio melhor, não é? Depois o anjo viu que ele fez o quê? Adaptou-se àquela profundidade. Mas nós não podemos ficar parados naquilo só. Então o anjo mede mais 1000 côvados e diz ao profeta, venha. E ele entra e as águas lhe davam pelos lombos, não é? E você imagine a água balançando e pelos ombros, se você não tiver firmeza, não é? Você começa a balançar. É até o momento que você se assenta, não é? E você começa a se adaptar à vida com Cristo, não é? E aí o anjo mede mais 1000 e diz, entra agora, comece a nadar. Então, são estágios dentro da palavra da proximidade, da revelação do Espírito de Deus a nós através da sua palavra. Você que está nos ouvindo essa manhã deve estar pensando, puxa vida, parece tão difícil, mas eu queria desafiar você a dizer que não é. E o interessante é que o que nós estamos aqui sugerindo a você esta manhã não é que você vai conhecer apenas para você ter essa sabedoria que hoje é tão discutida, né, pastor? Em tantas rodas, cada um quer falar mais do que o outro, citar textos, né, de cor de cabeça, e nós percebemos que tudo isso não vai produzir nada. A ideia de você conhecer a Jesus é você entender que somos pecadores e que nós precisamos dele o tempo todo. Então, a ideia, essa é a nossa proposta. Quanto mais você conhece, mais a sua visão real de você cada vez é mais próxima de nós entendermos que um Deus que criou todo o universo através do Filho, olha para nós esta manhã e dizendo assim, eu quero continuar falando com você. Que coisa, pastor. Pastor, é uma experiência, suplanta a nossa vivência na terra, porque a palavra diz que o justo viverá pela fé, e a fé vem pela palavra. O ouvir pela palavra de Deus. Não é verdade? Se é ela a fonte geradora da nossa fé, na proporção do nosso meditar, então quanto mais eu medito, mais a minha fé é acrescida. Por quê? Eu transporto isso que está aqui para dentro de mim. Aí eu não me torno ouvinte esquecediço, quer dizer, é que nem aquele que vai diante do espelho, contempla-se e depois quando sai, esquece-se daquilo que ele realmente a imagem que ele tinha visto. A imagem que ele tinha. A Bíblia não. Quanto mais você medita, mais a imagem se fortalece. Pastor, e sobre imagem, nós estamos quase já perto aqui do final do nosso programa. Eu queria lembrar o senhor uma coisa, o senhor falou de imagem, veio na cabeça, isso não foi combinado, isso aqui está agora acontecendo. Eu me lembro quando eu era pequeno, pastor, de vez em quando a gente gostava de ir em parque de diversão, lembra disso, pastor? Lembro. E aí tinha aquela casa dos espelhos, o senhor lembra disso? E aí a gente entrava, aqueles espelhos lá, e aqueles espelhos mudavam a nossa imagem. Isso. Então ficava mais alto, mais baixo, mais aquela coisa gordo, toda. distorcido, Era muito interessante. E quando o senhor falou imagem, parece que quando nós estamos longe da palavra, a gente não consegue enxergar quem realmente nós somos. Parece que a gente está diante de um espelho e a imagem está retorcida. A gente acha que é grande, a gente acha que é bonitão, né? Mas quando a gente se aproxima da palavra, ela vai mostrar quem realmente nós somos. Tira essa distorção dessa imagem, né? Tira a nossa soberba, tira a nossa falsa humildade, como o senhor fala. É isso, pastor? É verdade. E é impressionante que a palavra, ela gera, não é? E ela gera na dependência da tua meditação, do teu amor por ela, ela vai definindo os traços de Cristo para o meu olhar. Isso é fantástico. Entendeu? Preste bem atenção nisso. Ela vai definindo os traços de Cristo. Que coisa boa. Diante do meu olhar, da minha visão espiritual. Porque quando o Senhor diz que o Filho dele é a expressa imagem dele, e o Senhor diz, quem vê a mim vê o Pai, como é que eu vou ter a visão real de Deus, né, se ela está estampada em Cristo e Cristo está estampado na palavra? Pastor, então se essa palavra, né, se Deus fala através do Filho, através da palavra, né,
E eu quero que você pense sobre isso, porque hoje, nesse mundo moderno que nós estamos, né, que tudo está à base de um clique, todas as informações, né, estão perto, né, do nosso computador, tudo que você desejar é só você apertar o botão, ligar, entrega em casa, aquela coisa toda. Então, a imagem do filho agora, pastor, eu fico imaginando aquele momento da ceia, onde ele tira a sua roupa para ele lavar os pés. E hoje nós vivemos um tempo de impessoalidade. Quer dizer, a imagem do filho expressa é para nós servirmos uns aos outros. E há um detalhe dentro do que o pastor está dizendo, que quando vier o arrebatamento da igreja, a igreja será arrebatada para a celebração das bodas do Cordeiro. Quem é que vai servir? Ele vai estar conosco. Veja, ele continuará servindo. Sendo rei, tudo, sacerdote, vitorioso, pastor, sumo venceu sacerdote. A morte, tudo. É o Deus entre nós e nós junto com Deus. Né? Nós vamos ver aqui dentro do capítulo 1 que o próprio Deus chama o Filho de Deus. Perfeito. Né? E por quê? Porque ele venceu tudo. Então, esses traços vão se delineando diante da nossa visão, na medida em que nós vamos mergulhando. Dentro você está falando da imagem, né? Deixa eu lhe falar uma coisa. Hoje nós temos instrumentos pela modernidade da tecnologia. Nós pegamos o celular, batemos uma foto, na hora ela já... Mas antigamente não era, você tinha um rolo de filme, não é verdade? Perfeito. Aí você tirava as fotos, tinha que tirar o filme num lugar escuro. O filme Kodak, né? Você vai lembrar disso aí. Tem o Fujifilme também. Fujifilme, boa, é verdade. Então pegava-se esses filmes num lugar, numa câmara escura, tirava, né? E começava a mergulhar na água. E na proporção do que ia mergulhando, a imagem começava a aparecer. Olha que coisa interessante, muito bom. Os traços iam ficando nítidos. Então, aquele momento de uma particularidade, sozinho dentro daquele, né? E você começa a meditar, o que vai acontecendo? A imagem, porque na realidade, o que Deus fez, né? Jesus Cristo é o negativo de Deus. A luz de Deus reflete sobre aquele negativo e naquele negativo reflete uma imagem para nós. E vem com todos os traços da realidade de quem era o Filho de Deus. Quando que isso se dá? Na meditação da palavra e do mergulho dentro das águas, vai delineando a imagem do Filho e a minha. Vai aparecendo os meus traços. Quer dizer, eu vou enxergando o quê? Quem nós somos, né? Quem somos, e a verdade é essa, porque quando eu começo a me contemplar, verdadeiramente, eu fico um tanto decepcionado comigo, porque eu achava que eu era alguém diferente do que sou. Mas quando o Senhor começa a mostrar-me, eu fico decepcionado. Agora, quando Deus começa a mostrar o Filho, meu querido, eu fico apaixonado, é algo que não dá para uma lógica humana, uma lógica terrena, te revelar isso. Isso é espiritual. E só vou ter esta visão com a meditação e a busca, porque esta palavra vai me revelar quem é o autor dela. Meu amado, nós estamos aqui nesse domingo de eleição, aí nós estamos conversando um pouquinho sobre essa nova série, Descobrindo um Novo Caminho, baseado no livro de Hebreus. Então se prepare, divulgue isso, chame os teus amigos, todo domingo a partir das 9h30 da manhã nós vamos estar juntos e vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Nós vamos encerrar, isso é só uma pitadinha, pastor, do que vai acontecer nessas próximas transmissões. Mas eu gostaria, junto com o pastor, de orar por você, abençoar a tua vida, que Deus possa guardá-lo, abrir o teu coração e pedir a você, separe como aplicação, separe um tempo do seu dia para que você possa estar lendo a palavra de Deus, possa estar buscando aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Pastor Wagner. Eu quero até, antes de orar, dizer, hoje é um dia de eleição. Verdade. Não é verdade? Eu queria dizer que nós já somos eleitos. Muito bom. Né? Nós não dependemos de votos. É isso aí. Quem nos elegeu foi o Senhor lá na cruz. Antes da fundação do mundo. E lá na cruz ele
confirma consumou e tudo endossa isso. né, essa eleição. Mas para que o Senhor nos elegeu? Não foi para outra coisa, senão conhecermos as leis em que Ele traz e incrustou dentro deste livro chamado Bíblia, a Palavra do Senhor. Então, como eleito, procure conhecer né, o direcionamento, as leis que o Senhor determinou para nós agora, debaixo da graça, né, nos conduzindo a uma posição de eleição que nós não fizemos nem campanha. É verdade. Né? Aliás, nos elegeu quando estávamos mortos. É impressionante o amor de Deus, né? Largado lá. Largado, sem currículo, sem valor, sem nada. E Ele nos elegeu. Não é? E nos elegeu para quê? Para conhecermos o Filho dele, que nesse capítulo 1 de Hebreus, nós já vamos ficar o quê? Boquiabertos, não é? Diante de uma visão né, celestial de quem é o Filho de Deus, no qual, ou através do qual, Ele tem falado conosco nesses últimos dias. Amém. Então, vamos orar, e eu quero pedir que, se você muitas vezes não tem um desejo, ou falta-lhe não é, ter sede de conhecer a palavra do Senhor, não é difícil que isto venha ao teu coração. Você, no dobrar dos teus joelhos, diga ao Senhor isso. Senhor, eu quero te conhecer, mas são tantas coisas, tantas circunstâncias, tantas dificuldades, inclusive eu próprio sou a maior dificuldade para mim mesmo, não é? Eu queria, mas parece que todas as vezes que eu vou me aproximar da meditação, da oração, acontece alguma coisa que me distancia, que me atrai, que me impede, mas quando a palavra diz, tem de bom ânimo, é ser valente, é ser corajoso. Olha, há momentos que nós precisamos deixar tudo do lado para falarmos com o nosso Pai. Verdade. Como é bom assentar-se ao colo. Eu me lembro de que minha mãe me dava né, a comida antes do meu pai chegar. Meu pai era um pouco diferente, não era servo de Deus, e meu pai, quando chegava, queria tranquilidade, então a minha mãe me servia o jantar antes, para que quando meu pai chegasse, ele pudesse jantar. E quando meu pai chegava e sentava, a minha primeira atitude era correr e sentar no colo dele, porque eu queria comer com ele. Aquilo me fazia tão bem. E ele não me tirava dali, porque eu era o filho, entende? Apesar dele querer todo aquele momento exclusivo para ele, mas como é gostoso sentar no colo do pai e comer da comida que ele nos dá. Então, faz isso, querido. Tire o teu tempo. Tire. Porque o tempo da tua vida e a tua própria vida, quem tem te dado é o Senhor. E se Ele tem te dado, Ele tem te dado com uma finalidade. Dedique o teu tempo ao Senhor. Eu quero orar com você agora. Amado Deus, amado Pai, nós queremos nesta manhã tributar-te a gratidão do nosso coração. Misericórdia, Pai. Porque Tu nos tens dado mais um dia de vida. Nós deitamos, dormimos, despertamos, porque Tu nos despertastes, para podermos estar aqui, falando desta gloriosa e bendita palavra, que revelam ao Teu Filho amado aos nossos corações. Pai, ensina-nos a entregarmos a Ti o nosso tempo, com sede de Te conhecer, porque nós sabemos que Tu revelas a quem Tu queres, e nós queremos ser parte integrante desse grupo, desse número de vidas que Tu tens prazer de revelar a Jesus Cristo. Revela-nos, mas dá-nos sede desta revelação, fome desta revelação, porque o Senhor é a água viva e o pão vivo que desceu dos céus. Então, Pai, a todos esses que estão nos assistindo, dê a alegria e a graça de, juntamente conosco, nós também com eles, termos o privilégio
de compreendermos o que é que o Senhor nos fala através do seu Filho amado Jesus Cristo. Dá-nos um tempo com a Tua Palavra. Dá-nos um tempo, um relacionamento com a Tua Palavra. Senhor, que nós estejamos dentro dela e ela dentro de nós. Mas para isso precisa haver, Senhor, essa intimidade, essa comunhão, este momento a sós com ela, aonde Tu desvenda os olhos, Tu tiras os selos e nos transporta para aquilo que está por detrás da letra. Então, nesta manhã, na manhã desse domingo, eu quero pedir-te em nome de Jesus, dá a cada um o privilégio de começar a desvendar a beleza, a formosura que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, tira tudo quanto impede a nossa visão. As escamas dos nossos olhos caiam por terra e nós possamos ter uma visão clara de quem é o nosso amado, porque nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Então, Pai, em nome de Jesus, ouve o nosso pedido e nos atende, porque temos fome e sede da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém, querido. Se você acha que tem sido relevante esse canal, se você tem assistido e você quiser nos ajudar, quiser nos abençoar, aqui no rodapé vai estar as nossas contas, aquilo que você puder fazer é muito útil para nós. Se você é membro da nossa igreja, seja fiel nos dízimos e nas ofertas nesse período tão difícil que nós estamos passando. Deus te abençoe, um bom domingo. Hoje à noite nós temos o culto aqui que vai ser presencial e também online. Você está ligado na Igreja Evangélica de Pinheiros, aqui em São José dos Campos. Sempre nós estamos pregando a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Tchau.